boa noite. Queremos agradecer a todos que estão conosco mais uma vez. Boa noite. Estamos ao vivo agora, né? E estamos aqui fazendo essa live, né, pelo Facebook. Estaremos, se Deus quiser, usando também o YouTube. Agora a Igreja Batista Regular Hermon já tem um canal no YouTube. Agradecer ao irmão Mário Sherman, Romário Sherman e o irmão Mário Sherman, irmão Fabienne, que trabalharam, e nós temos agora o canal da igreja, né? Canal da Igreja Batista Regular Hermon. Você pode acessar lá no YouTube, já tem mensagens lá, já tem programações que foram feitas pela igreja. Então, se você quiser entrar lá e nos acompanhar, muito obrigado. Agradeço aos irmãos sempre fiéis, pastor Marcos Paulo Correia, que sempre está nos assistindo com a sua família. Deus abençoe grandemente, meu irmão. Fez seminário também, né? Fez 4 anos de teologia. O irmão sabe com certeza que 4 anos de teologia não nos torna pastor, né? Eu sei que o irmão sabe disso, mas pela graça de Deus, Deus chama homens e mulheres para servi-lo. Somos pecadores, somos cheios mesmo de defeitos, mas Deus nos dá a graça e Deus nos chama ao serviço. Então, no final da live, nós vamos estar cumprimentando todos, né, que estarão conosco nessa noite. Nós vamos ouvir agora pelo menos 2 canções do grupo Logos. Agradecer já minha amada esposa também, que está presente aqui na live, meu irmão Diácono Murilo. Por favor, né, colocamos o convite lá para a igreja, para que todos possam, né, estar presentes. E esse trabalho é feito pela Igreja Hermon, né, o pastor Maciel, estou pastor ali até o dia que Deus quiser, e temos feito esse trabalho aqui de casa, aguardando aí as decisões dos órgãos de saúde, também junto com o governo, para ver, né, a possibilidade do retorno aos cultos na igreja. Não vamos deixar de fazer live mais, né? Infelizmente, assim, as lives, usar o Facebook, usar os canais da internet agora fazem parte da história, né, do ministério. Então não tem como deixar de usar essa ferramenta, mas estamos prestes aí, provavelmente até o final do mês de junho, retornando para a igreja com os trabalhos da igreja. Então, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Peço que aqueles que já entraram possam compartilhar, criar salas, né, e convidar o povo, né, para participar, para ouvirem essa mensagem nesta noite. Nós vamos estar ouvindo 2 músicas. Essa tem a ver com a mensagem de hoje, né, do Grupo Logos. Não sabe, gosto muito do Grupo Logos. E a música é Portas Abertas. Essa música muito bonita que nós vamos ouvir agora, tá bom? Depois nós vamos estar retornando, falando com os irmãos e já meditando a palavra de Deus. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi tudo o que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem é distante.
ganância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Pois nunca é tarde, não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Todo mundo. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Muito bem, né? Nós estávamos ouvindo esse hino maravilhoso, Portas Abertas, e agora nós vamos ouvir o hino muito lindo também do Grupo Logos, né? O Autor da Minha Fé. Você possa ouvir mais esse hino, você está em casa, um dia cansativo, trabalhou, agora você pode parar, descansar um pouco e ouvir esses hinos que falam muito ao nosso coração, né? Vamos ouvir, com certeza Deus vai falar com você. Depois estaremos trazendo a meditação da Palavra de Deus. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé.
tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Agora vamos dividir as vozes. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha o autor da minha Muito bem, irmãos, glória a Deus, né, por uma mensagem tão maravilhosa como essa da música Autor da Minha Fé, do Grupo Logos. Esse grupo, por mais de 50 anos, tem alimentado a Igreja do Senhor através dos seus louvores, e eu gosto muito de ouvir e de compartilhar com meus irmãos louvores tão maravilhosos como esse. Graças a Deus pela vida desses servos. Irmãos, nós somos escravos, servos do Senhor, e nesta noite eu queria trazer uma mensagem baseada na vida do apóstolo Paulo, onde nós podemos tirar lições maravilhosas para a nossa vida. A vida, irmãos, é um dom de Deus. A vida biológica, a vida espiritual, foi Deus que nos deu. Cremos piamente nessa verdade, ainda que o mundo traga outras ideias, outros pensamentos. Todos aqueles que foram comprados, redimidos pelo sangue do Senhor, sabem dessa verdade, creem nessa verdade e devemos proclamar essa verdade. Então, eu queria hoje, na vida do apóstolo Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, tirar algumas lições para nós, né? Nesse momento, são 19h20 aqui em Manaus, né? Temos pessoas aqui, meus pais lá na Paraíba, com a minha irmã, meus irmãos de São Paulo estão assistindo essa mensagem, tantos irmãos amados aqui em Manaus. No final da live eu vou estar cumprimentando cada um, né, e dizendo seu nome, agradecendo por esse momento. Eu peço que você possa compartilhar, divulgar, convidar pessoas para estarem ouvindo nesse momento também a palavra de Deus. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, né, na minha mesa. Quando eu fazia programa da Rádio Palavra da Cruz, eu ia para aquele programa com a Bíblia. Toda a tarde não tinha não era transmitido assim pelo celular, mas só pela rádio. Então não tinha imagem, claro.
Mas eu dizia para os ouvintes naquela ocasião, naqueles dias ali, olha, eu estou com a Bíblia aberta, eu não estou expondo o que eu penso, o que eu acho, estou expondo o que a palavra de Deus diz. E hoje nós vamos fazer isso novamente, eu sempre tenho dito isso, nós vamos ler a Bíblia e ouvir o que a Bíblia diz. E o texto que nessa noite nós vamos compartilhar é o texto de Atos 23, só o versículo 11, se você puder acompanhar, leia comigo, né? Atos 23, 11, que diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado pela tua graça, abençoa todos que estão ouvindo nesse momento a leitura da tua palavra, as famílias, os homens, as mulheres, as crianças. Abençoa o nosso país, Senhor, nossos governantes, e pedimos a tua graça, que o teu Espírito Santo venha nos dar, Senhor Jesus, a visão das coisas do alto. Muito obrigado, fica conosco, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, então esse texto de Atos 23, 11, eu tenho ele decorado já há muito tempo, tenho ele marcado aqui na minha Bíblia, acho esse texto muito maravilhoso na vida do apóstolo Paulo. Daqui nós podemos tirar lições para nós, né? Repetindo novamente a leitura, ele diz assim, o texto é escrito por Lucas: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Vamos contextualizar esse versículo para que a gente possa entender melhor essa mensagem. O apóstolo Paulo está preso agora, está na mão dos romanos, e ele está também nesse momento sendo julgado diante do Sinédrio. Ele tinha voltado da sua terceira viagem, e no capítulo 20, irmãos, ele passou lá pela Grécia, por Troade, também por Mileto. No capítulo 21, você vê que ele passa por Tiro, depois por Cesareia. Ele está descendo, ele fez a terceira viagem por toda a Macedônia, a Caia, ele está voltando para Jerusalém. E é interessante, irmãos, que até profecias de fato bíblicas, como acontece no capítulo 21, quando um profeta chamado Agabo, ele tem uma visão de que ele pega o cinto de Paulo, se amarra suas mãos, seus pés, e diz: olha, Paulo, não desce para Jerusalém, porque o Espírito Santo está dizendo, e ali de fato era o Espírito Santo ensinando a igreja, dizendo para a igreja, para aquele homem, revelando a ele, que Paulo seria preso em Jerusalém. E os discípulos dizem para Paulo, no versículo 12 de Atos 21, 12, quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. E aí no versículo 13 você tem as palavras de Paulo. Paulo diz assim: então ele respondeu: que fazeis, chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo sabia que aquela mensagem não era falsa. Paulo sabia que aquilo aí não era para pará-lo, para atrapalhar a vida dele, mas ele sabia que Deus, ele disse em outro texto, eu não marquei para os irmãos, mas assim, olha, eu estou indo para lá, sabendo aquilo que o Espírito Santo já me falou em outros lugares, que o que me espera são cadeias e tribulações. Paulo estava ciente, irmãos, do sofrimento dele por amor ao Evangelho. Lá no capítulo 9, Deus diz para ele, diz para Ananias, e diz para ele depois: tu és um vaso escolhido para levar meu nome entre os gentios, e eu vou te mostrar, Paulo, quanto você vai sofrer pelo meu nome. Então, eu sei que tem pregadores também aqui me assistindo, a gente fica pensando nisso. Deus nos chamou, irmãos, para pregar o seu evangelho, para viver uma vida que glorifique a Ele. E nós sim somos pessoas problemáticas muitas vezes, temos nossos erros, nossos pecados, mas podemos e devemos pedir a Deus que nos dê a sua graça de viver uma vida que glorifique a Ele e que nós possamos pregar o Evangelho. E isso, irmãos, às vezes inclui o sofrimento, inclui a luta, a dificuldade, a tribulação. E Paulo estava ciente de que Deus o havia chamado e ele estava pronto para sofrer. Ele vai dizer aos romanos, ele diz assim: olha, eu sou devedor, estou pronto para ter com vocês. Paulo era ciente que ele, em muitos lugares, de muitas maneiras, passaria por sofrimentos por amor a Cristo. E, meus irmãos, quando ele
ele ouve aquelas palavras daqueles irmãos, olha Paulo, tu vai ser amarrado, tu vai sofrer em Jerusalém, ele diz, olha, que fazer chorando e quebrantando meu coração, pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Então no capítulo, esse é o capítulo 21, 13. Então Paulo continua a sua viagem e a partir do versículo 17 ele chega em Jerusalém. E veja que ele chega em Jerusalém, irmãos, e ele vai conversar com Tiago, com provavelmente Pedro, os outros líderes da igreja. E aqueles homens dizem, olha, a mensagem que está em Jerusalém é que lá por toda a Macedônia, por toda a Ásia Menor, Paulo, você tem ensinado os judeus a se afastarem de Moisés, a não ouvirem mais os profetas, a não circuncidar seus filhos. Faz o seguinte, Paulo vai, segue as orientações judaicas, segue todo aquele ritual judaico, faz voto, entra no templo, ora por mais de uma semana, e a partir do versículo 27 do capítulo 21, alguns judeus da Ásia que tinham visto Paulo o reconhecem, e aí eles gritam lá, olha, quando eles viram Paulo, meu Deus, eles fizeram aquele barulho todo, e disseram que fizeram aquele alvoroço e Paulo foi preso. Então Paulo está preso, ele leva uma surra bem dada, né, aqui daquele povo, e ele é guardado ali pela providência divina. Paulo é protegido pelos guardas romanos, que ouve um pouco do seu testemunho, e ele é livre mais uma vez de ser açoitado porque ele é romano. E aí a partir do capítulo 23 ele está diante agora do Sinédrio, e ele percebe que os judeus querem entregá-lo, os judeus ou querem entregá-lo para ele ser punido por Roma, ou quer que Roma o entregue para que eles possam dar fim à vida de Paulo. E irmãos, Paulo era um homem corajoso, um judeu, um homem muito preparado, mas naquela noite o texto é bem claro, que o Senhor se põe ao lado dele. Paulo já teria tido o desejo de ir para Roma, a pregar o evangelho em Roma. Ele queria ir até Roma, que era o centro do mundo, e ele sabia, se eu pregar em Roma e uma pessoa se converter, esse evangelho será levado por todas as nações, porque Roma era o centro do mundo nesse momento. E aí, ele, pensando em tudo isso, naquela noite, diz que na noite seguinte, ele ia ser levado, e ele vai ter uma cilada aqui para prender Paulo, ele vai ser levado para outro julgamento, diante de vários reis, Paulo vai, mas naquela noite ele teve medo, irmãos. O que nos faz entender que teve medo é porque é o próprio versículo que nos mostra. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem. E meus irmãos, eu queria mostrar para você, na vida de Paulo, desde lá do capítulo 9 de Atos, que algumas visões, né, de Paulo, e aí, de fato, eu queria que você tomasse cuidado com a ideia aqui de visões, para a gente não se confundir com um termo usado por muitos para outras ideias, mas aqui é que Paulo, de fato, ele viu, ele teve um sentimento, ele em algum momento ele diz, eu vi o Senhor. E aqui, irmãos, nós vamos ver, e eu quero mostrar não só nesse versículo, mas em alguns versículos de Atos, né, as visões de Paulo. Paulo não tem o Novo Testamento escrito, Paulo não tem Atos escrito, Paulo tem o Velho Testamento, Paulo tem as Escrituras. E, irmãos, ele está preso e já tem feito algumas viagens missionárias, ele com medo, né, o Senhor diz isso para ele, pondo-se ao lado dele, diz, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também eu faças em Roma. Irmãos, este homem vai ser levado para Roma, vai ser preso, vai ser julgado, vai ser solto, vai ser preso novamente. Mas vamos voltar para o versículo aqui 11. Ele está com medo, irmãos. É natural do ser humano ter medo. É natural do ser humano ficar preocupado, chegar até a chorar, se desesperar da própria vida. E eu queria mostrar para os irmãos que nas visões de Paulo, a primeira lá, em Atos 9, que aí eu queria que você pensasse assim, a visão para a salvação. Ele está indo para Damasco para prender pessoas, para prender os cristãos, e ele tem uma visão do Senhor, e ali ele é convencido, ele é convertido, ele é regenerado, transformado pelo Senhor. Então a primeira visão que este homem teve foi para a sua salvação. Essa, irmãos, é a visão que todo ser humano tem que ter. Tem que ter que entender que nós somos pecadores diante de Deus. Somos ingratos diante de Deus. Nós desobedecemos a Ele.
E ele, por sua graça e misericórdia, Deus nos resgata. Deus vem nos buscar. Deus vem nos libertar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso está escrito, né, em Lucas 19:10, em Colossenses 1:13, em Gálatas 1:4. Esses textos falam sobre a libertação do próprio Deus na pessoa do seu Filho, vindo buscar os pecadores. Então Paulo tem essa visão ali, ele muda drasticamente, ele faz um retorno de 180 graus de sua vida, e ele já não entra em Damasco para prender ninguém, mas entra carregado, cego, preocupado, e por 3 dias ele chora, não come, não bebe, e ele tem aquela visão de que Ananias vem, coloca a mão na sua cabeça, ora com ele, cai escamas dos seus olhos, e diz que logo Paulo pregava para os judeus em Damasco. Irmãos, a visão para a salvação, regeneração, transformação da sua vida. E Paulo passou por essa experiência. Quem sabe nessa noite, você que está me ouvindo, já passou por essa experiência e não está entendendo que está tendo que suportar agora as lutas que tem que enfrentar, os desafios da vida, as tristezas, as angústias, as tribulações que nos cercam. Então, entenda primeiro isso, você foi salvo pelo Senhor. A primeira visão, e essa visão, irmãos, quando nós temos a visão de Deus, eu falei isso recentemente em uma live, quando nós vemos a santidade de Deus, nós conseguimos enxergar também, e devemos enxergar a nossa miséria, quem de fato somos diante do Senhor, o que de fato nós merecemos do Senhor. A Bíblia diz que a sua graça, que é um dom, né, imerecido, a graça é Deus nos dando, irmãos, o que nós não merecemos, né? E a misericórdia de Deus é Deus não nos dando o que merecemos. O salário do pecado é a morte, mas aí Deus nos dá a sua graça. E Paulo estava ciente dessa salvação. Ele está pregando em Jerusalém. E aí quando ele volta de Damasco, ele está na Síria pregando em Damasco, e ele volta para Jerusalém. E aí, irmãos, ele sai de Jerusalém meio que fugido, e ele nos diz isso, sabe aonde, irmãos? Lá em Atos 22:18, eu queria mostrar para os irmãos, em 22:18, porque esse versículo de Atos 22:18 acontece lá em Atos 9. Lá em Atos 9 isso acontece, ele está contando a sua história, ele diz assim, Atos 22:17, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo, apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu o teu testemunho a meu respeito. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Essa segunda visão de Paulo é uma visão para a organização da sua vida, para a centralidade, para Paulo poder colocar em ordem a sua vida. Ele volta para Jerusalém e todo mundo sabia, né, quem era o apóstolo Paulo, quem era Saulo de Tarso, um perseguidor assim ferrenho, um homem defensor da lei. E este homem, quando volta para Jerusalém, ele pensa o quê? Agora eu vou para Jerusalém, eu vou pregar o evangelho, eu vou ensinar meu povo, eu vou ensinar as pessoas sobre o pecado, sobre a fé em Deus, sobre a graça do Senhor Jesus Cristo. E quando ele chega lá, ele tem um êxtase no templo, e ele diz que vi aquele que falava comigo, e a mensagem daquele que falava com ele naquele momento é, sai, apressa-te. Sai logo de Jerusalém. Irmãos, era momento de Paulo sair de Jerusalém. Paulo amava aquela cidade. E Deus diz, apressa-te, é urgente, sai daí, Paulo. Aí não é o teu lugar agora. Tu não deve estar nesse lugar. O teu testemunho aí, escute, Deus diz, sai lá de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho, irmãos. E eu creio que os irmãos sabem, Paulo só vai voltar para Jerusalém 14 anos depois. Irmãos, na vida cristã é assim. Tem um tempo de preparo, tem um tempo para organizar a vida, tem um tempo para colocar as coisas em ordem. Nós estamos crescendo todos os dias, aprendendo todos os dias. Deus está nos lapidando, Deus está nos transformando. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. E às vezes, irmãos, as tribulações vêm, as lutas vêm, nós queremos desistir, ou nós nos desanimamos. Mas aqui eu queria deixar para você essa primeira visão de Paulo. Ele diz que Deus disse para ele, sai daí de Jerusalém. Irmãos, é interessante a gente seguir, pensar nessa uma verdade que está nas Escrituras. Sempre que Deus salva alguém, irmãos, quer transformar alguém, essa pessoa tem que deixar alguma coisa ou sair de algum lugar.
E esse sair não é só geograficamente. Aqui Paulo era, ele tem que sair de Jerusalém, e ele vai para a Arábia, e por lá ele passa 14 anos, nós não sabemos como, fazendo o quê. Mas ele sai de Jerusalém. É Deus que diz, sai daí, porque não vão ouvir o teu testemunho. E meus irmãos, eu digo que essa aqui é a visão para a organização. Lembra de Moisés, 40 anos em Midian? Lembra de Davi, provavelmente 17 anos, 13, 14 anos, andando atrás de Saul, tocando harpa. Lembra de Eliseu, se eu não estou enganado, 11 anos. Lembra de José, aí sim, José, 17 anos, provavelmente 18 anos, na casa de Potifar, lá no calabouço, sendo preparado, sendo trabalhado, irmãos. Nós somos mediatistas, nós queremos tudo do Senhor para hoje, a sociedade é assim. Mas nós devemos pedir de Deus, Senhor, tenha paciência comigo e me transforme a cada dia, mude o meu ser a cada dia. E Deus, irmãos, fez isso com Paulo. A visão para a organização, para a centralidade, para Paulo colocar em ordem. E era Deus que está fazendo isso na vida de Paulo. Transformando Paulo, tirando de Paulo o que tinha que ser tirado e colocando em Paulo aquilo que Deus iria usar para a glória dele. E Paulo teria o privilégio de ser usado. Mas, irmãos, não só essa visão para a organização, mas eu queria mostrar para os irmãos também a visão para a evangelização. A evangelização, e esse texto está lá em Atos 16, 9, quando Paulo sai da sua viagem, né, a sua segunda viagem, e ele queria ir para um lugar. E quando chega em Atos 16, 9, diz assim o texto: à noite sobreveio a Paulo, Atos 16, 9, veio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Irmãos, Paulo agora tem uma visão de Deus. E escuta, como é que você pensa a palavra visão? Como uma direção de Deus, como Deus falando ao seu coração o que você deve ser, para onde você deve ir e o que você deve fazer. E ele entende agora que Deus o chama para ir à Macedônia. Ele queria ir para o outro lado, irmãos. Paulo queria ir em direção à China, à Rússia, para aquele lado. E Deus diz, não, você vai para o outro lado, vai para a Europa, Paulo, que é hoje a atual Europa, Macedônia naqueles dias. E é para ali que Paulo vai. E o texto diz que assim que ele teve aquela visão, ele procurou partir dali, irmãos. Veja, quando Deus nos prepara, Deus, irmãos, nos capacita e ele já nos ordena. Há uma necessidade, há uma urgência. Como era urgente sair de Jerusalém para se preparar, agora também há uma urgência. É isso que Deus quer que eu tenha que fazer. Eu não vou me demorar mais. Eu não vou mais me ocupar com outra coisa. E quantas vezes, irmãos, né, a gente se vê ocupado com tantas coisas que não é aquilo que Deus preparou para nós. E é preciso a gente passar por experiências amargas. É preciso a gente passar por sofrimento, desprezo, humilhação, para entender isso. E, Senhor, tem misericórdia. Os apóstolos passaram por isso, irmãos, todos eles. Aqui no livro de Atos, você vai ver lá no início da carta, os apóstolos ocupados com outras coisas, e de graças a Deus, Deus trouxe a mente deles e disse assim, olha, está errado. Nós estamos se ocupando com mesa, e o nosso papel é oração e pregação. Então Deus deu a graça a eles, eles organizaram ali e surgiu o ministério diaconal da igreja. E os homens ficaram pregando a palavra. Então, irmãos, aqui na vida de Paulo, depois da visão para a salvação, depois da visão para organizar a vida, não era o momento dele ficar em Jerusalém. Agora vem a visão para a evangelização. Deus o chamara para ir aos lugares mais longínquos e pregar o evangelho. E ele diz bem claro, o versículo 10 termina dizendo isso. Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo estava dizendo, Deus me chamou para anunciar o Evangelho, irmãos. E nós já pregamos aqui, né, o conceito bíblico de Evangelho, que Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Se você é padeiro, mecânico, agricultor, ferreiro, açougueiro, se você é professor, médico, juiz, isso aí é para você agariar todo mês o ganho para comer pão. Mas se Deus te chamou, você tem um chamado para viver uma vida onde Deus vai ser glorificado e você irá pregar,
né, a sua palavra, com a vida, as suas ações e também com a proclamação. Mas, irmãos, depois dessa terceira visão de Paulo para a evangelização, nós vamos ter também, irmãos, né, a visão de 18 e 19. Qual é o contexto deste texto maravilhoso de Paulo em Coríntios? Irmãos, o texto em que Paulo está na cidade de Coríntios, ele está pregando o evangelho, só que ele já sofreu um bocado em Tessalônica, também já passou por uma luta em Atenas, e chegando em Coríntios, ele começa a pregar o evangelho e ele sente medo. Poxa, eu apanhei ali, será que eu vou apanhar de novo? Ele está lutando contra o sentimento, né, de desânimo. E, irmãos, olha o que diz em Atos 18:9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Irmãos, essa é a visão para Paulo não se amedrontar. Para não se amedrontar diante, irmãos, das lutas, diante dos desafios, diante da perseguição que este homem passou, diante do sofrimento. Quem sabe você está me ouvindo nessa hora e alguém não quer que você leia a sua Bíblia, alguém não quer que você vá à igreja, alguém não quer que você medite nas coisas de Deus, alguém está rindo de você, ou algo está lhe segurando a andar com o Senhor. Pode ser uma idolatria, pode ser uma tradição familiar, uma tradição, sei, alguma coisa sua que você vem trazendo e você, não, mas eu estou ouvindo o evangelho, eu amo Jesus, eu quero andar com Jesus, mas tem algo. E aqui o que preocupava Paulo, ele estava com medo. Poucas pessoas em Coríntios, ele quase que sozinho, pregando naquela cidade, né? As pessoas querendo ali, né? Até já tinham prendido o homem o chefe da sinagoga. E, irmãos, naquele sofrimento todo, Paulo deve estar pensando: eu vou embora daqui, aqui não é o meu lugar. Ele podia pensar: eu estava em Jerusalém, Deus me tirou, agora eu estou aqui, eu vou embora, Deus vai me levar para outro canto. E quando ele pensa isso, irmãos, né, essa visão de Deus para ele: não se amedronte, tenha convicção, Deus chamou você para estar onde você está hoje. Lá naquele tempo, Paulo não era para estar em Jerusalém, Deus o chama, Deus sai daí, Paulo. Mas agora era para ele estar. E, irmãos, tudo isso na vida de Paulo fica como lição para nós. Nós devemos saber o tempo de Deus, pedir: Senhor, me dá graça, eu quero entender. No sentido não que o Senhor tenha a obrigação de me explicar nada. Mas agora, irmãos, ele chega em Jerusalém, em Coríntios, tem muita alma para ser salva. Muito trabalho ali. Escute o que diz, ó. Versículo 10. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então essa foi a visão para Paulo não se amedrontar diante dos desafios. Para Paulo não ter medo. Para Paulo ficar firme. E meu irmão, minha irmã, se você está andando com o Senhor, conhecendo o Senhor, tendo intimidade com Ele, experiências com Deus, não desanime, não se entristeça. Diante da luta, não pensar: eu vou desistir, isso aqui não vai dar mais certo, isso aqui não vai dar em nada, eu vou parar e vou fazer outra coisa. Não faça isso. Deus disse para ele assim: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário. Irmãos, o contrário de temor, de ter medo, é coragem. Coragem para falar, coragem para viver, coragem para dizer o que tem que ser dito. E Paulo está passando por essa experiência. Deus está falando com esse homem: Paulo, não temas, eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois eu tenho um povo. Irmãos, o desejo de Deus, como ele vai dizer aos Tessalonicenses, que a palavra de Deus chegou aos Tessalonicenses, chegou com poder, chegou com testemunho, chegou com a vida desse homem, que você e eu também pensamos. Nós temos pessoas na nossa família que precisam ouvir o evangelho. Nós temos pessoas que ainda estão presas à idolatria, à imoralidade, à injustiça. E você está ouvindo o evangelho, seja responsável. Peça de Deus: Senhor, me dá graça para eu falar para o meu povo, para os meus parentes, para os meus pais, para os meus filhos, para os meus irmãos, falar o que tem que ser falado. Me dê coragem. O Senhor já organizou a minha vida, o Senhor já me salvou, o Senhor tem me dado tantas bênçãos, então agora me permite e me dá coragem para não ter medo.
tem medo de posição, tem medo de perder as amizades, perder tantas coisas. Não, não tenha medo. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Não se amedronte. Tenha coragem. Peça a Ele, Senhor, me dê coragem para eu lutar contra o pecado, para eu te amar, para eu fazer a tua vontade, não a vontade da minha carne, do mundo ou do diabo. E, irmãos, essa é a terceira, né? A quarta, se eu não estou enganado, a terceira. E a quarta. E agora nós vamos para a quinta e última, que é a do texto que nós acabamos de ler, de Atos 23:11. Né? Ele tinha tido a visão para a salvação, a visão para a organização de sua vida, a visão para a evangelização, a visão para não se amedrontar diante das lutas. E agora, irmãos, eu coloquei, entendo que é isso mesmo, Atos 23:11, ele já pregou na Macedônia, já pregou já pregou na Galácia, já pregou em tantas regiões, e ele quer ir a Roma. E agora, irmãos, aqui é a visão para avançar. Irmãos, a Bíblia diz que nós não somos aqueles que retrocedem, mas daqueles que seguem, que vão adiante. Irmãos, Paulo está preso em Jerusalém. Ele sabe que ele vai ter que ir até Roma. E ele diz que Deus diz para ele, na noite seguinte, o Senhor pondo-se, irmãos, Deus está sempre ao lado. Lembre do Salmo 109:31, que Deus se coloca à direita do pobre, do contrito. Não adianta você brigar, não adianta você criar problema, não adianta você dizer eu vou me vingar. Se coloque diante do Senhor. Você foi desprezado, humilhado, ignorado, se coloque diante do Senhor. Peça do Senhor a graça. Aqui Paulo, ele tem a presença do Senhor do lado dele. E ele diz, Deus disse para ele coragem. Paulo estava com medo novamente. Já tinha passado não sei quantos anos desde a primeira vez que ele teve a visão do Senhor em Damasco. Mas novamente, irmãos, nós não somos de ferro. Ninguém é crente a ponto de dizer, não, eu só estou crente aqui comigo, eu não choro, eu não choro, eu não me entristeço, eu não tenho medo, eu sou forte. Não, nós não somos, irmãos, nós somos pó. Deus sabe a nossa fraqueza, Ele sabe que nós somos fracos. E aí Paulo aqui nesse momento está desse jeito, ele diz que Deus diz para ele, coragem, Paulo, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também eu faças em Roma. Sabe o que é um exemplo disso aqui que eu aprendi no seminário? É que a gente pensa o seguinte, aonde eu estou aqui não dá para fazer nada para o Senhor, né? Eu moro aqui nesse lugar, nessa comunidade, aqui eu não tenho nada para fazer. Mas se Deus me levasse para a China, se Deus me mandasse lá para o Japão, se Deus me mandasse para a África, que nem aqueles missionários do século XIX, se Deus me mandasse lá para aquela comunidade lá, lá eu ia pregar, anunciar, lá eu ia evangelizar, se eu fosse para aquela igreja, lá eu ia fazer um trabalho tremendo. Irmãos, olha o que Paulo diz o que Deus diz para Paulo, coragem. Pois do modo que, da maneira, do mesmo jeito que tu deste testemunho de mim em Jerusalém. Ele estava lá, ele queria pregar, não pregou, sai, vai pregar em outros lugares, evangeliza, tem experiências com Deus. Agora quando ele volta, ele tem coragem de falar em Jerusalém do amor de Cristo. Ele tem coragem de dizer para os judeus que eles são pecadores, que Jesus era o Senhor dele. E aí Deus diz para ele, da mesma maneira, Paulo, do mesmo modo que você deu testemunho em Jerusalém, importa que você também o faças em Roma. Irmãos, a vida cristã que você está levando aí onde você está, você vai vivê-la em qualquer lugar que você for. Então não pense, o lugar aqui não tenho o que fazer, aqui eu não consigo fazer nada. Não é assim. Paulo ia até Roma, só que Deus diz, o testemunho que tu vai dar lá é o mesmo que tu dá aqui, Paulo. A vida que tu estás levando aqui, Paulo, é a mesma vida que tu vais viver lá em Roma. E ele chega em Roma, e meus irmãos leram depois as cartas de pastorais, que ele está preso em Roma, irmãos, como ele tem coragem de falar, como escrevendo aos romanos, ele manda dizer para Nero, eu não me envergonho do evangelho. Naquele contexto, naquele período, Nero estava procurando Paulo, queria cortar sua cabeça. Ele diz, eu não tenho medo, pois eu não me envergonho do evangelho. Devemos, irmãos, viver o evangelho aonde quer que estejamos. Temos coragem, Senhor, dá graça para que eu possa falar de Jesus, para que eu possa viver Jesus. E aí sim, mesmo quando vier o desânimo, quando a tristeza lhe abater, quando o desejo diz assim, volta, não adianta mais. Quando essas coisas acontecerem, você lembra desse texto, o Senhor se põe ao lado dele. Deus é sempre presente, irmãos.
Moisés enfrentou uma luta em Êxodo 32. E Deus disse, mas tem que subir com o povo. E sabe o que Moisés diz? No capítulo 33, 14, ele diz, se o Senhor for comigo, se a tua presença for comigo, eu vou. E Deus foi com Moisés. Salmo 109, 31 diz que Deus é do lado daqueles que o temem, que o buscam, que estão com ele. Quantos textos em Israel, irmãos, no Velho Testamento, diz que os profetas serão o povo, se vocês forem com Deus, Deus será sempre com vocês. Meus amados irmãos, Deus não despreza ninguém. Deus não despreza, Deus não abandona, Deus não desiste. Quem age assim, irmãos, somos nós. Somos nós, que muitas vezes desanimamos, desistimos, abandonamos a Deus, achamos que agora eu tenho já força própria, coragem, eu estou pronto só eu mesmo para fazer o que eu quero. Não é assim. Nós precisamos de Deus. E aqui na vida de Paulo nós estamos vendo essas visões que nós podemos entender hoje como Deus dirigindo-se a Paulo, falando a Paulo, dizendo, Paulo, agora é o momento disso, agora é o momento de você fazer isso, Paulo, agora é o momento de você ir para ali, é o momento de você se aplicar nisso aqui, Paulo. E Paulo ouvindo o Senhor, e Paulo seguindo, irmãos, Deus conduzindo a Paulo, Paulo seguindo Jesus até ele chegar em Roma. E quando ele chega em Roma, ele vai ter, depois de anos em Roma, pregando o evangelho, escrevendo cartas, ele vai ser solto, vai pregar o evangelho naquela cidade, vai morar de aluguel, e depois ele vai ser de novo preso, condenado, e aí sim, decapitado, né? Nero vai mandar cortar a cabeça de Paulo, e ele termina a sua vida. Meus irmãos, que nessa noite você possa guardar esses textos, né? A ideia da visão não é que você vai ver algo, tá? Um anjo, uma coisa, não. É que você vai ouvir Deus falando com você, olha, é hora de fazer isso. Olha, é hora de mudar isso aqui. Está na hora de fazer isso aqui. Está na hora de tomar essa atitude, essa posição. E com certeza Deus vai nos conduzir. Oremos ao Senhor, pedindo a Ele que nos dê sua graça todos os dias. A igreja do Senhor. E muito obrigado a todos que estão conosco. Não saia, por favor, que eu vou cumprimentá-los. Eu gostaria de, quando a igreja abrir, se Deus quiser, ainda esse mês, no finalzinho, ou em julho, você possa, morando aqui em Manaus, e nos visitar. Eu vou começar aqui do início, só para agradecer o pastor Marcos Paulo Correia, pregador do Evangelho, está aqui nos assistindo. Também a irmã Márcia, com Elias e o Davi, minha amada esposa, também estão assistindo. O Heitor Freitas, irmãos, o Heitor Freitas, irmão do nosso amado irmão José Torres, que também está nos assistindo. Abraço, Heitor, Deus te abençoe grandemente. José, pregador do Evangelho também, o José Torres, meu amado irmão, muito querido por todos nós, uma pessoa mesmo maravilhosa. Minha mãe, meu pai, minha irmã Monique, minhas sobrinhas, lá em São Tomé, na Paraíba. Também mais quem aqui, o amado irmão Jorge, Deus abençoe, Jorge, muito obrigado. Meu irmão Mateus, lá em São Paulo, junto com a Daiane. A irmã Noêmia, a Alessandra, o Murilo, meu irmão, o diácono de Hebron. Também o pastor Wagner Araújo passou por aqui. O Edgley Barbosa, sou enganado, Edgley Barbosa foi meu amigo de infância lá em São Tomé. Não sei se eu estou enganado, mas eu acho que é ele mesmo, Abraço, Edgley, obrigado, você tem sempre assistido as mensagens. Também o Daniel, o Paulo Ivo da Silva e a minha irmã Monique, lá em São Tomé, com as suas filhas, muito obrigado, amo vocês, que Deus possa abençoá-los. Muito obrigado pela presença, compartilhem essa mensagem, divulguem o Evangelho. Se Deus quiser, domingo pela manhã estaremos novamente aqui. Um abraço, Heitor, Zé, todos que estão aí curtindo, que Deus abençoe vossas vidas e muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima.